Olá, sejam muito bem-vindos. Quero aqui agradecer o carinho da vossa audiência, em especial os nossos amigos ou irmãos do Brasil, que têm estado a acompanhar, e também os de Portugal. Muito obrigado mesmo. E por isso, eu quero que vocês me ajudem a disseminar este canal, partilhando cada mensagem e também inscrevendo-se no canal, para que também o algoritmo possa levar para mais pessoas. Exatamente. Então, hoje vamos falar dos segredos do sucesso profissional. É claro que cada um quer ter sucesso na sua área de trabalho, mas não vê como, né? Como ter sucesso no meu local de trabalho? Como ter sucesso em tudo que eu puder fazer, em tudo que eu puder empreender? Então, não saia daí, você está no lugar certo, para podermos então partilhar esta mensagem, que eu sei que poderá ajudá-lo muito mesmo. Então, pegue sua Bíblia e vamos ler o livro de Gênesis, no caso começando por Gênesis 39, que diz o seguinte: Desde a hora em que José foi nomeado administrador, Deus abençoou Potifar por amor a José, e tudo foi correndo bem, tanto nos negócios da casa como nas plantações e rebanhos. Então, como vemos, José teve sucesso lá no Egito, embora tenha sido levado como preso lá ou como escravo, mas ele teve muito sucesso. Então, mais uma vez, vamos aprender com a experiência de José como ele teve sucesso lá no local onde ele estava, não é? No Egito propriamente. E então a questão que se levanta é: quais os segredos do sucesso profissional? Então eu trago como primeiro ponto o seguinte: planeamento ou objetivo. Exatamente. Então, para que possamos ter sucesso no nosso local de trabalho, em primeiro lugar temos que ter um objetivo. Qual é o meu objetivo para este ano de 2023? Exatamente, em função do objetivo que você tem, agora você vai fazer o planeamento, o planejamento. Ali você vai sentar com uma caneta, vai apontar o que você quer que seja alcançado. Então, o objetivo é o principal aqui. E veja o que a Bíblia diz, no caso de José, falando para Faraó. Faça isto, Faraó. Nomeie administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento desde bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Exatamente. Vê o que Faraó, ou que José diz a Faraó: faça isto, Faraó, faça isto. Isto é planejamento, ou seja, é planeamento. Então, é necessário, em primeiro lugar, termos o objetivo, claro, e fazermos, em função do objetivo, o planeamento. Se nós tivermos, e como diz a máxima popular, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, se você não sabe, não tem um objetivo, e você tiver dinheiro, você vai gastar por qualquer coisa que aparecer. É preciso objetivo e fazer o planeamento. E, a par disso, a Bíblia diz ainda: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Exatamente. Então é isto. Devemos sentar, programar e, em função disso, marcarmos o primeiro passo. Então, o segundo ponto diz o seguinte: compromisso. Então, nós devemos estar comprometidos com agora o trabalho. Já que já fizemos o planeamento, já temos o nosso objetivo, agora vamos nos comprometer com o trabalho. E compromisso é obrigação. Compromisso é se ver na obrigação de trabalhar a fim de prosseguir para podermos alcançar então o objetivo. Então devemos estar comprometidos com o trabalho. E a Bíblia diz o seguinte: depois saiu José para toda a terra do Egito. Assim José ajuntou muitíssimo trigo como a areia do mar,
até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Então, vê, José saiu. Então, José não ficou na ociosidade ou na preguiça, né? Como dizendo, já trabalho mesmo, já sou chefe, posso ir qualquer hora que eu quiser ir. Não, ele trabalhou, ele foi, ele visitou as cidades ou os locais onde havia produção, não é? Ali de cereais. Ele saiu, ele foi, ele estava comprometido com o trabalho. E isso é importante também para podermos então ter sucesso no nosso local de trabalho, compromisso. Então, eu trago como terceiro ponto o seguinte: competência. Exatamente. Competência é um outro elemento também e muito importante para podermos então alcançar os nossos objetivos. Competência, estamos a falar, senão a capacidade que nós devemos ter para empreendermos tudo aquilo que nos vier à mão para fazermos. É preciso competência, é preciso capacidade. E muitos dizem, não tenho capacidade para tal, não tenho capacidade para fazer esse trabalho. Não. Vá à internet, investigue. Vá a pessoas com experiência, peça ajuda. Enfim, procure empenhar-se ao máximo para que você possa então alcançar os seus objetivos. Então, lembre-se, é preciso competência, a capacidade que nós devemos ter para podermos empreender tudo que nos está à mão. Tá? Então, a Bíblia diz o seguinte: e viu o Senhor que Deus era com ele e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Exatamente. José, tudo que ele pegasse para fazer, ele fazia e tudo dava certo. Ele empenhava-se em trabalhar. Então, este deve também ser o nosso exemplo. Podermos trabalhar com muita força para podermos então alcançar os nossos objetivos. E a parte disso, a Bíblia também diz o seguinte: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças. Exatamente. Então, é necessário estarmos comprometidos, termos competências, mas que possamos fazer tudo mediante as forças que nós temos, que Deus nos deu para fazer. Nós não podemos cair na preguiça, né? Temos que trabalhar, como se diz aí na gíria, temos que dar duro, né? Então, para podermos chegar lá onde nós queremos. Sem esforço, jamais, né, chegaremos onde nós queremos que cheguemos. É isso. Então, o terceiro ponto diz o seguinte, ou o quarto ponto, melhor, diz o seguinte: determinação. Exatamente. Nós devemos estar determinados. E determinação é decisão, né? Nós devemos estar decididos em fazermos aquilo que nos está à mão para podermos fazer. E muitos, inclusive jovens, às vezes não chegam a alcançar os seus objetivos por falta de determinação, por falta de decisão. Eu sou jovem, eu não consigo, a minha idade é muito pouquíssima, vou esperar um pouquinho mais. Não, nós devemos estar determinados a fazer aquilo que é necessário fazermos para alcançarmos o nosso objetivo. E veja o que a Bíblia diz. Ora, José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Imagina, José só tinha 30 anos quando ele se tornou ministro ou governador de todo o Egito, né? Ele estava abaixo de Faraó e governou todo o Egito ali. E ele não alimentou palavras como eu tenho 30 anos de idade, eu não vou conseguir, ainda sou jovem. Não. Ele demandava ali, né, um exército e seguiam o caminho, iam. Então, é preciso determinação para podermos prosseguir, porque vamos lidar com muitos obstáculos, vamos lidar talvez com o nosso pessimismo, com o medo, vamos lidar com a vergonha. Então é preciso determinação para podermos vencer tais situações. E o quinto ponto é organização. Exatamente. Então devemos estar organizados.
Tem-se dito por aí que a organização é a base do sucesso. Devemos colocar as coisas no seu devido lugar. Por exemplo, se estivermos a trabalhar no escritório, documentos que têm a ver com relatórios, vamos colocar de parte, num só lugar, relatório. Vamos colocar documentos de despacho num só lugar. Assim, vamos nos organizar, colocando tudo no seu devido lugar. E também aqui falando também da organização pessoal. Temos que nos organizar desde o ponto de vista pessoal até aquilo que nós tivermos que fazer. Importante. A organização é muito importante, né? E as pessoas nos olham até que ponto nós somos organizados, para então poderem nos confiar um determinado trabalho, né? Um trabalho talvez de destaque. É preciso estarmos nós mesmos organizados e a ponto até de organizarmos aquilo que estiver à nossa mão ou à nossa disposição para podermos fazer. E a Bíblia diz: José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades, o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou dentro da mesma. Então, José era muito organizado. Ele foi pegando o mantimento, foi juntando, foi organizando num determinado lugar. Então, foi colocando nos celeiros, né? Então, é preciso organização. O sexto ponto e último diz o seguinte: caráter. Ou seja, nós devemos ter caráter. Podemos ter todos os pontos ali que nós já passamos, já mencionamos, podemos ter todos esses pontos. Mas se não tivermos caráter, jamais estaremos a fazer coisa alguma. Por quê? Caráter é aquilo que nós somos. Caráter é o nosso comportamento, é o nosso procedimento. Então, quem não tem caráter, rouba. Se ele colocarem ali no sítio onde ele tem que guardar 100 milhões de kwanzas aqui, ele é capaz de mexer. Mexe. Então, é preciso caráter. É preciso caráter. Caráter é muito importante, né? É muito importante para o alcance também dos nossos objetivos. É preciso caráter. Sem caráter, jamais iremos ao lado algum. Até podemos chegar lá, mas seremos tão logo destituídos porque vamos mexer aquilo que não é lícito para então nos mexermos, né? Então é preciso caráter. E a Bíblia diz o seguinte: assim deixou ele, no caso Potifar, aos cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, excepto com sua própria comida. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou-o: venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, a não ser a senhora. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Imagina, José, muito antes de ser governador do Egito, ele era também administrador ou mordomo da casa de Potifar, que era seu senhor ali. E a mulher de Potifar, né, assediou José, né, e convidou José a se deitar com ela. Mas José viu: não, meu senhor me ordenou fazer tudo nesta casa, menos tocar em sua mulher. Então como faria eu tamanha imoralidade? Então, ele viu: fazendo isso, eu estaria a pecar contra Deus. Então, sempre que nós estivermos num local, devemos saber que, no caso do local de trabalho, nós devemos saber que tudo aquilo que nós estamos a administrar não é nosso. Apenas nós somos mordomos, somos administrador. E aqui quero ler o último capítulo, que diz o seguinte: não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração. Assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Então, que sejamos fiéis em tudo aquilo que nós pudermos fazer, para que possamos achar favor. A Bíblia diz: para que achemos favor diante de Deus e dos homens. Que Deus te abençoe fortemente. Espero que tenha aproveitado ao máximo e que 2023
seja um ano de prosperidade. Que com esses conselhos você consiga alcançar patamares maiores, até os inimagináveis. Aliás, provavelmente Deus tem um plano para você, né? Para ser um líder, para ser um administrador, mordomo fiel de Deus. E que esses conselhos lhe sejam úteis para a prossecução dos seus objetivos. Que Deus te abençoe fortemente. Fique com Deus. Não se esqueça de inscrever-se, de compartilhar esta mensagem e chamar amigos. Tchau e fique com Deus.